está no meio de uma série do estudo de Efésios, titulado Uma Igreja que Vive. A gente está olhando para esse livro e tentando aprender um pouco como igreja, como comunidade, como é que nós podemos nos portar, nos posicionar, viver, entender princípios, os valores, o movimento de Deus para a nossa vida. Por isso hoje eu te convido a abrir a sua Bíblia em Efésios 4, do verso 1 ao verso 6, e a gente vai ver vivendo para a unidade, o conceito de unidade na Bíblia. Efésios 4, de 1 a 6. 4, de 1 a 6. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga: você trouxe sua Bíblia? Cutuca, pode cutucar à vontade. Assim. Pergunta, você trouxe sua Bíblia? Pode ser Bíblia impressa, pode ser Bíblia no celular, pode ser Bíblia no iPad, no tablet, só não pode ser sem Bíblia. Porque aqui a gente se fundamenta em cima da Bíblia, então a gente pede sempre para você trazer Bíblia. Tem vários aplicativos que você pode baixar, alguns são gratuitos, outros não, a gente pode indicar. Tem Bíblia para você comprar ali fora, mas sempre traga a sua Bíblia, sempre traga a Bíblia. A Bíblia é um absoluto que a gente carrega dentro dessa igreja e a gente não considera viver sem ela. Então traga sempre a sua Bíblia. Por isso a gente vai olhar para o texto hoje e vai pensar em cima do texto hoje, entendendo, interpretando um pouco a respeito da unidade. E o texto de Efésios diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Quero começar pensando a respeito desse texto, no bônus e no ônus. No bônus e naquilo que é vantajoso e naquilo que não tem vantagem. Aquilo que tem de forma gratuita e aquilo que é de forma, que a gente tem que pagar. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que salvação ela tem que ter dois lados de uma mesma moeda. A gente tem que enxergar este movimento, porque muitas vezes eu acredito que a gente não enxerga o movimento da salvação como um lado de Deus e um lado do homem. A gente enxerga como se fosse somente um movimento de Deus. Ele desceu dos céus, veio até nós, nos salvou e pronto. Isso nos basta, isso nos é suficiente. No capítulo 2 do texto de Efésios, aparece que ele nos deu vida, que partiu dele, que nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida. E nós podemos olhar para este texto e começar a ler o capítulo ou o livro de Efésios todos, olhando no capítulo número 1, o verso 4, dizendo: porque Deus nos escolheu. Partiu de Deus, Ele nos escolheu. Há uma escolha de Deus. Quando você diz: mas Deus escolheu um e não escolheu o outro. Bom, o que o texto está dizendo é que houve sim uma escolha de Deus e partiu essa escolha de Deus. O texto continua dizendo que Ele nos predestinou para sermos adotados como filho. Não só houve uma escolha, como houve uma predefinição, um predeterminismo, algo que Deus olhou e disse: este eu escolho para alguma coisa. Depois acrescenta o texto dizendo que o perdão Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Ele demonstra um movimento de Deus, de escolha, predestinação, e Ele resolve perdoar. E o texto continua no verso 9, dizendo que Ele também nos revela o mistério da sua vontade. Que movimento interessante de Deus. Tudo parte de Deus. Um lado da moeda é que tudo parte de Deus. É Ele quem nos escolheu, foi Ele que nos predestinou, parte dele o derramar o perdão, bem como Ele nos revela em Cristo Jesus todo o seu movimento. E o texto termina e ele traz de forma brilhante em Efésios 3, 20 e 21, dizendo que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre.
Amém. Só que quando você enxerga este texto, você vê que o texto todo está num contexto. O capítulo 1, o movimento é de Deus. No capítulo 2, ele bem diz que ele viu, ele olhou, ele chegou para nós, ele veio até nós, porque nós estávamos mortos nos nossos próprios pecados e delitos. Partiu de Deus o se encontrar conosco. Partiu de Deus o enxergar quem nós somos. Partiu de Deus o vir até nós. Que a vida, como disse Israel, a vida sem Deus é morte. Que Deus, ele é o doador da vida. E que por fim, Deus nos dá não só vida, mas uma vida com sentido. Um lado da moeda está mostrando no capítulo 1 todo este movimento de Deus. Todo esse partir de Deus, todo esse participar de Deus, todo esse agir de Deus que Ele nos escolhe, que Ele nos predestina, que Ele nos perdoa e que por fim Ele também nos revela. Bem como no capítulo 2 diz que Ele não só fez isso, como Ele nos deu vida. E uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida com sentido. No capítulo 3, Ele ainda reforça que tudo isso tem que partir do nosso íntimo, que Ele fortalece o nosso íntimo, que o conhecimento de Deus começa no homem interior, e assim disse o Luiz Riscado para nós. E não só começa no interior, como a essência desse conhecimento. O que é revelado é o amor de Deus por nós e a capacidade de nós amarmos. E o efeito desse conhecimento é a plenitude da vida com Deus. Puxa vida. Significa que o movimento todo de Deus para conosco é tão grande, tão intenso, que se revela no capítulo 3, dizendo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos ou pedimos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. A gente olha para esse Deus e diz, caramba, o movimento dEle é todo dEle, parte nele. E Ele ainda é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Duas coisas podem surgir de um pensamento quando se enxerga somente um lado da moeda. Primeira, é que não faz sentido. Porque se Deus fez tudo, nós não precisamos fazer mais nada. A nossa cabeça ela é tão formatada na meritocracia que a gente não aceita o movimento de Deus. Partiu dele. Começou nele. E é por intermédio dele. Não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com ele. É difícil a gente aceitar. Eu já vi muita gente chegar diante de mim dizendo, isso não é justo, eu não preciso fazer nada para a sua salvação. Diz a Bíblia que partiu dele, que foi por intermédio dele a ação toda, e que você de fato não tem o que fazer para a sua salvação. Então pode dar aquele sentimento de incompreensão, porque eu sou capaz de fazer. Eu no fundo acho que tem a ver comigo. No fundo eu acho que isso traz algo de minha responsabilidade. O outro sentimento é que se tudo é dele, então eu também não preciso fazer mais nada. Eu recebi a salvação, salvo estou, vou curtir a vida, porque eu não preciso fazer mais nada. Já que é tudo movimento de Deus, que partiu do coração dele, então eu não preciso fazer mais nada. A gente sai da meritocracia para sem vergonhice mesmo.
da meritocracia para a falta de vergonha na cara. Que a gente sai daquele lado onde entre os acertos e os erros da minha vida, eu acertei mais do que errei, tem algo em mim que vale a pena a minha salvação. E a Bíblia diz, não é assim, não é assim, tudo é de Deus. Bom, então se tudo é de Deus, eu vou tocar muvuca. Eu vou descer da cruz e vou ser o que eu sempre quis ser, afinal de contas, se até o ladrão na cruz foi salvo, eu também posso ser salvo no último momento, do último instante da minha vida. Porque é o que vale a pena. Mas Paulo mostra o contrário. Ele diz, um lado da moeda é exatamente esse. Tudo partiu de Deus. E a tua salvação se aplica em Deus. Você não pode fazer nada de fato para ser salvo. Foi este Deus que desceu dos céus e ele veio ao seu encontro. A conta que você tinha que pagar era impagável, porque era o custo de uma vida, e você não tinha vida para oferecer, a não ser a sua própria, e você com ela não podia pagar o saldo. Mas este Deus desce dos céus, vem ao seu encontro, e ele morre por você, simplesmente para pagar a dívida. A partir daí, você é salvo. Entretanto, o problema não é o que Deus fez, porque o que Deus fez já está feito e vale para todos. O problema é o que se faz com a salvação. Por isso que o próprio Paulo diz em Filipenses que a gente tem que desenvolver a salvação. É algo que se desenvolve. Então vamos olhar para o outro lado da moeda. Tem o bônus e tem o ônus. O bônus a gente viu. O bônus a gente entende. É de Deus para nós. Agora, qual é o ônus? O outro lado da moeda. O texto de Efésios diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. A vida vivida até as últimas consequências. Isso faz parte do ônus. A expressão como prisioneiro no Senhor é usada quase como um título de honra de Paulo. Ele diz, eu sou prisioneiro do Senhor. Eu estou preso, de fato estava, mas eu sou prisioneiro do Senhor. Como se a prisão de Paulo ele fosse o símbolo da autoridade dele, o crachá de identificação, a carteirada que ele dava. Eu sou prisioneiro do Senhor. A questão é que o que ele está fazendo é trazendo a nós a lembrança de uma vida vivida até as últimas consequências. E quais eram as consequências? Porque eu fui salvo, eu vou viver agora de modo digno da minha vocação. E se preciso for, eu vou até as últimas consequências da minha vida. Sabe o que isso significa? Significa que se tiver que ir para a cadeia e depois tiver que ser preso, eu vou fazer isso, porque eu sou prisioneiro do Senhor. Porque eu vivo dessa forma. Era a obediência que levava à prisão, que levou à morte. Porque ele vivia assim, deste modo, como um prisioneiro do Senhor, que estava enraizado, arraigado em todas as propostas do Senhor, e ele vivia de tal forma nessas propostas, que se preciso for, ele iria até as últimas consequências com ela. Ele chega diante dos homens e mulheres cristãos de Efésios e diz, eu rogo a vocês, eu imploro. Eu gosto muito quando Paulo faz isso. Ele pega o coração dele e coloca na boca, eu rogo. Por exemplo, Romanos 12:1, rogo pelas misericórdias de Deus. Ele não está simplesmente pedindo, ele está simplesmente implorando. Interessante em Romanos 12:1, que começa dizendo, portanto, eu rogo pelas misericórdias de Deus. O portanto é conclusivo. E ele vem dizendo no texto anterior, no capítulo 11, porque Deus, e você tem essa revelação de Deus tão grande, de um Deus tão poderoso, que ninguém nunca sentou com ele para dizer como as coisas funcionariam, que ninguém nunca sentou para Deus e passou uma planilha de coisas que ele tinha que fazer, que ninguém nunca sentou com Deus
e mostrou qual era o projeto da vida, mas tudo partiu de Deus, tudo foi feito por Ele, nele e para Ele. Ele diz, portanto que já que você enxerga quem é este Deus, Paulo vem, eu rogo a vocês, eu imploro, eu estou colocando no meu coração, na minha boca o meu coração. E ele diz, eu rogo pelas misericórdias de Deus. Paulo apela, né? Apelou, perdeu. Porque ele diz, eu não estou rogando só porque eu estou rogando aqui. Eu estou rogando porque vocês sabem quem Deus é. Vocês têm a visão deste Deus. E eu rogo pelas misericórdias dele na vida de vocês. Misericórdia é não receber o que vocês estavam recebendo, mereciam receber. Então eu estou rogando, é porque esse Deus é tão poderoso e vocês sabem quem ele é, que vocês deveriam receber uma coisa, mas não estão recebendo. A misericórdia dele suspendeu o que vocês mereciam receber. Ele diz, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, para que vocês possam, e não se amoldando ao presente século, mas transformando-se pela renovação da vossa mente, vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você percebe que ele vem com uma condição de implorar, de clamar, de chamar a atenção, de trazer a lógica e a razão. No capítulo de Romanos, Paulo está dizendo, porque vocês têm essa visão de Deus. No capítulo de Efésios, Paulo está dizendo, porque nós temos essa visão de Deus. Acabamos de apresentar esse conceito todo de Deus, esse movimento todo de Deus para conosco. Isso é tão sério para mim, que eu vivo como prisioneiro. Eu vou até as últimas consequências da minha vida, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu sei. Por isso, como prisioneiro, eu rogo. Uma vida que paga o preço de seguir a Jesus. Aqui começa o outro lado da moeda. Aqui começa a nossa parte. A salvação, ela tem duas partes. Um lado é o movimento de Deus. Um lado é tudo aquilo que Deus fez por nós. Um lado é a capacidade de ter os nossos pecados perdoados. Um lado é o desejo ardente de Deus de nos querer próximo a Ele. Um lado é o movimento de Deus de nos trazer para perto de si, nos dar a condição de entrar no lugar onde Ele mora e ali viver com Ele. Este lado Ele fez. Mas existe o outro lado. A nossa parte, a nossa função, a resposta que damos a tudo isso. Aqui se apresenta a salvação como uma fala de Deus, que exige uma resposta do homem. Eu gosto muito de uma frase do Dr. James Houston, que diz que a toda fala de Deus, a criação dá uma resposta. Para toda fala de Deus, a criação dá uma resposta. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando Deus disse, faça separação das águas da terra seca, houve separação, porque a fala de Deus, há sempre uma resposta da criação àquilo que Deus fala. Por isso, quando nós entendemos o que Deus fala conosco, nós sempre estamos dando uma resposta para aquilo que Deus falou conosco. Quando Deus chega num encontro como este, e traz princípios e valores, e traz uma condição, traz revelação, traz direção para mim e para você, pode ter certeza que quando nós saímos daqui, nós estamos dando uma fala, ou uma resposta à fala de Deus. Porque toda a criação responde à fala de Deus. E quando Deus vem, no seu movimento para conosco de salvação, em Cristo Jesus, toda raça humana, todo ser humano, Ele dará a sua resposta à fala de Deus. Todo, sem exceção. Dr. James Houston diz que para toda a fala de Deus,
há uma resposta da criação. Por isso a salvação, ela não é um preço barato. A gente olha para a graça de Deus e confunde a graça de Deus como se fosse de graça. A gente olha para a graça de Deus e confunde como se não tivesse preço a ser pago. A gente olha para a graça de Deus e enxerga um movimento de Deus para conosco como se eu não precisasse fazer mais nada disso. A graça de Deus me dá a condição de ser salvo em Cristo Jesus. Mas após aceitar a graça de Deus, a Bíblia diz que eu tenho que me despir do velho homem, de fazer morrer em mim a natureza humana, de que eu tenho que reduzir o meu corpo à escravidão, de que o preço de tudo isso é muito intenso, muito forte. Paulo diz, eu sou prisioneiro, aquele que perdeu a liberdade, vive sobre as grades da limitação da sua cela, eu sou prisioneiro. Eu não tenho mais a liberdade que tinha antes, agora eu sou prisioneiro, eu estou limitado à liberdade em Cristo Jesus, limitado a uma vida em Cristo. Eu estou limitado, eu sou prisioneiro. A vocação, ele diz, eu sou prisioneiro, porque sou prisioneiro. Vocês agora têm que viver de maneira digna da vocação que receberam. O que é a vocação? Vocação é a graça, é entender que a graça me alcançou. Vocação é ter sido abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A vocação é ter sido escolhido, predestinado, perdoado, recebido a revelação. É estar de um lado de um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais. A vocação é entender este Deus que me salva. E porque Ele me salva, agora eu tenho que viver desta maneira, do modo digno de quem foi salvo. De acordo com quem foi salvo. Nos valores de quem foi salvo, representando aquele que o salvou. São dois lados de uma moeda. De um lado a graça, do outro lado a renúncia da minha própria vida. A renúncia do meu eu. O fazer sacrificar a mim mesmo, porque o cristianismo não é barato. Aquele que quer vir após mim, aquele que quer seguir a mim, aquele que entendeu da minha graça, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e então me siga. Tem que haver uma negação, tem que haver uma crucificação, e então se dá a liberdade de seguir, mas sem negação, sem crucificação, ninguém segue a Cristo. Apesar de Cristo já ter negado a si mesmo como Deus, se feito homem, e ainda assim assumido a sua morte e morte de cruz. Ele negou, ele se crucificou, para que eu e você tenhamos a liberdade de negar e crucificar. Esse é o outro lado. A salvação não é barata. Ela custa a minha vida. Ela custa a minha autoridade. Ela custa o meu senhorio. Ela custa a renúncia de mim mesmo. Agora, em que aspecto, em que sentido? A Bíblia diz da vida vivida até as últimas consequências, quando a paz é mantida. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Cara, eu acho brilhante o cristianismo. O cristianismo é um movimento de Deus para conosco, para que nós possamos ter paz com Deus. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Significa que antes não tinha. Mas porque a fé em Cristo Jesus, no movimento de Cristo Jesus por mim, me alcançou, eu tenho paz com Deus. E o que é paz? Agora eu tenho harmonia com Deus. Não é ausência de guerra, é harmonia. Paz na Bíblia significa harmonia. Ausência de guerra não é paz. Ausência de guerra é ausência de guerra. É quando não há conflito. Harmonia é quando há vínculo. Ele diz, agora você tem vínculos com Deus. Você tem paz com Deus. Bacana.
Legal isso. Gostei. Mas por que eu tenho paz com Deus? Se o movimento de Deus foi para que eu tivesse paz com Deus, o movimento na minha vida é para que eu tenha paz com o próximo. Por isso eu tenho que amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Não há cristianismo sem relacionamentos em paz. Entenderam? Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga aí. Não há cristianismo sem relacionamento em paz. Cutuca. Se você não está em paz com a pessoa, cutuca mais forte. Dá aquele cutucão para ficar roxo, mas diz, não há relacionamento em Cristo sem que haja paz. Sabe por quê? Eu já cansei de falar, e não canso de falar aqui, que a gente mede cristianismo de forma errada. A gente vai medir cristianismo se eu leio a Bíblia todo dia. A gente vai medir cristianismo se eu oro todo dia. A gente vai medir cristianismo se eu venho aos cultos toda semana. A gente vai medir cristianismo se eu sou dizimista, se eu dou oferta. E a Bíblia diz que não é assim que se mede cristianismo. Porque como se mede cristianismo, segundo a Bíblia, é como estão as marcas ou quais são as características do teu relacionamento com o próximo. Como é que você promove o vínculo com o próximo? Quanto é que você tem amado o próximo? Porque se a sua oração não te faz amar mais o próximo, a sua oração não está valendo. Se a sua leitura bíblica não te faz amar mais o próximo, a tua leitura bíblica não está te valendo. Se o frequentar uma igreja não te faz amar mais o próximo, o frequentar uma igreja não está valendo. Porque o que vai fazer valer do teu relacionamento com Cristo é que se você de fato está amando a Cristo sobre todas as coisas, você está externando isso no amor ao próximo. Os verbos que não foram utilizados nesta passagem é fazer unidade, construir unidade, realizar unidade. Em nenhum momento Paulo está dizendo vocês têm que promover unidade. Vocês têm que construir a unidade. Vocês têm que edificar a unidade. Porque a unidade já existe no Espírito Santo de Deus. Porque já há uma coisa só, é tudo diferente, mas é uma coisa só, por causa do Espírito Santo de Deus. A unidade já existe. O verbo utilizado é conservar. Conservar, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O projeto é de conservação. Sabe quando você abre um pote de doce, você pega a colher e enfia lá dentro, tira e come. Aí você depois, com essa colher lambida, você vai colocar lá dentro de novo. Todos os homens fazem isso na face da terra. Todos. E todas as mulheres fazem a mesma coisa. Dão um grito, um tapa na nossa mão e diz, não pode! Porque vai embolorar. Vai criar fungo, vai criar cogumelo aí dentro. Vai dar, sei lá, mas não pode! Ô mulherada chata, deixa, não dá nem tempo de criar ali o negócio, a gente vai comer antes. Mas vocês têm que exercer essa função de chatice. Então, que nos cansa, mas que nos torna apaixonados por você, porque a gente gosta mesmo de vocês, isso é uma chatice. Senão a gente não ficava junto. Mas o conceito é, não pode, tem que conservar, tem que conservar. O que Paulo está ensinando é que o outro lado da moeda é um cristianismo tão intenso que se preocupa em conservar a unidade. John Stott ele explica muito bem isso. Ele parte da ideia da unidade visível. Porque a unidade já existe. É o Espírito que conduz, ou promove, ou realiza isso entre nós. A unidade já existe e independe da ação humana. Mas ela precisa ser vista. Portanto, depende da igreja para que isso aconteça. É assim que John Stott define. Ela já existe. Independe da condição humana. É o Espírito Santo que promove. Entretanto, ela precisa ser visível.
E aí depende da igreja. A igreja precisa fazer isso. E é uma unidade que exige esforço para ser mantida. Porque o default, o natural, é que essa unidade seja quebrada. Eu acho interessante ter gente que chega para mim e fala assim, na igreja só tem pau. Eu falo, vem cá, meu filho. Me diga onde 2 ou 3 estiverem reunidos não tem pau. Me diga, me mostra um lugar onde 2 ou 3 estão reunidos que não tem pau. No seu condomínio tem. Na sua rua tem. Na sua família não vou nem comentar. Ainda mais porque eu sou pastor, o que eu mais tenho feito ultimamente é tentado resolver problemas de conflitos dentro das famílias. Então você vem com a cara de pau de dizer que igreja é um lugar onde só tem pau? Claro. Claro. Mas aqui dentro há a possibilidade da unidade no Espírito, pois é promoção do Espírito. O que nós vamos fazer é nos esforçar, de acordo com o que Deus está nos ensinando, para manter a unidade do vínculo da paz. Ela exige esforço. Ela é constantemente ameaçada. É ameaçada por questões primárias e secundárias. É ameaçada porque um chega e fala, o outro fez tatuagem. Eu não gosto disso, isso é do demônio. Está lá em Levíticos. Diz Levíticos que ninguém pode marcar o corpo. Diz Levíticos que se o seu filho mais velho pecar, você tem que levar à porta da cidade e lá você vai apedrejá-lo. Diz o mesmo texto que se você marca o seu corpo, você tem que deixar, não pode marcar, mas deixa o rococó aqui do lado, não pode cortar o cabelo da têmpora. Mas isso é secundário. Isso é secundário. Você pega os pastores da nossa igreja, todos estão tatuados. Só este que vos fala, que mantém a santidade, a pureza. E na verdade não se tatua até hoje com medo de perder o emprego. Senão seria cheio, assim, daqui para baixo. Brincadeira, mais velho, vocês não precisam me olhar dessa forma, terceira idade. Não vou me tatuar. Não vou. O texto diz, aqui é o vínculo da paz. Interessante, é muito interessante como Paulo começa a carta de Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, a graça e a paz. Que Deus incrível. Por intermédio de Paulo, Paulo começa a carta dizendo, eu estou falando dos 2 lados da moeda para vocês que se encontram em Éfeso. Eu, apóstolo, por vontade de Cristo Jesus, o que eu estou querendo para vocês é a graça. A graça é o lado de Deus. A graça é aquilo que Deus fez. A graça é o movimento de Deus por vocês. Mas eu também quero a paz. A paz é o movimento de vocês. A paz é o que vocês têm que promover. A paz é ao lado de vocês. A graça e a paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam sobre vocês. Os 2 lados. Os 2 lados da mesma moeda. A graça realiza a paz na comunidade entre judeu e grego, homem e mulher, senhor e escravo, rico e pobre, velho e novo, tatuado e sem tatuagem. Minha mãe tem bronca de tatuagem, ela tem escrito, meus irmãos todos estão se tatuando, e ela tem escrito assim no Facebook. O templo do Espírito Santo está todo pichado ultimamente. Eu amo viver na minha família, é uma aventura. Teológica ainda por cima, aventura teológica. Todo pichado. Aí eu olho para isso e falo, é a paz. É a paz que tem que manter a gente. E você vai ver que questões secundárias e primárias sempre nos dividem. Sempre nos dividem. Porque a tendência da gente é ser dividido. É olhar e falar assim, eu não gosto desse, eu gosto, não quero saber. A Bíblia diz, eu tenho que me esforçar de toda maneira para
conservar, é não colocar a colher lá de novo. Não colocar a colher, conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por isso ele começa dizendo que a paz não acontece sem que você seja completamente humilde. Completamente humilde. Ele diz, sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros. Humildade não é servir como se não tivesse uma outra opção. Como se tivesse que pensar negativamente a respeito de si mesmo. Eu sou menor, eu sou mais fraco, eu tenho que, sabe, Não, humildade é a escolha voluntária de uma pessoa livre de se colocar à disposição do outro. Eu estou aqui para lhe servir, apesar de mim, apesar de você, apesar de como eu me enxergo, apesar de como eu te enxergo. Eu estou aqui para servir você de forma voluntária. Eu quero isso, eu desejo isso. Eu busco isso, porque para que nós possamos manter o vínculo da paz, para que eu me esforce para ter a paz com você, eu preciso me disponibilizar de forma voluntária a te servir. Eu quero isso. Segundo, ele diz, vocês têm que ser completamente humildes e dóceis. É ser gentil, cortês, manso, uma atitude básica de não violência. Eu não vou comprar essa briga. Eu não vou brigar com você. Eu vou manter a paz. Eu tenho estudado recentemente, eu voltei e falei, quero reestudar, reaprender, relembrar, recordar as cartas de Paulo a Timóteo. E eu tenho levado uma surra de Paulo quando ele ensina a Timóteo. Ele vem dizendo as características de um presbítero, de um pastor, de um líder de igreja. Ele coloca lá, moderado, equilibrado em todas as suas ações. Já me ferrei, já tomei pau. Aí eu escrevi no meu devocional, Deus, eu preciso ser moderado. A segunda, amável. Falei, tomei pau de novo. Tomara que ele coloque, não tem que ser tatuado, porque pelo menos uma eu vou passar. Uma eu ganho do Israel. Entendeu? Quer dizer, mas o resto eu tomo pau, mas essa eu ganho. E não estava. Mas eu comecei a avaliar dizendo moderado, amável. Eu disse, cara, essa tem que ser a minha marca. Essa tem que ser, as minhas características tem que estar dessa forma. Ser dócil. E sejam pacientes. Meu pai ficou 1 mês no hospital. Ele foi sexta-feira para casa. Está péssimo de saúde ainda, mas está em casa. E uma das características dele no hospital foi a falta de paciência. De não querer estar lá. Mas de não querer estar lá, de dar trabalho porque estava lá. De gritar, de brigar, de discutir. Ele ficou, porque bateu a cabeça, ele perdeu também a normalidade, né? Então ele está agindo fora de si. Mas a característica dele foi não suportar. E o que eu falava para ele é, pai, o senhor tem que ser paciente, literalmente. O senhor está no hospital para ser paciente. Porque não há nada que o senhor possa fazer, nem eu possa fazer, nem ninguém possa fazer para agilizar esse processo. Isso é o tempo necessário para que haja aí a melhoria do seu organismo. E esse tempo necessário exige do senhor uma coisa, paciência. Portanto, o que lhe cabe é ser paciente, e a nós ser paciente com o Senhor. Agora, paciência, longanimidade, um longo fôlego, a capacidade de enfrentar uma pressão continuada. É quando Tiago, irmão de Jesus, ensina dizendo, você tem que ter um longo fôlego para se irar, tardio para irar-se, pronto para ouvir. E tardio, longo fôlego para falar. Em geral, o contrário, né? A gente não tem fôlego nenhum para ouvir, fôlego nenhum menor ainda para falar e ainda para irar. A gente já sai irado falando sem escutar nada.
Verdade ou mentira? E as marcas do cristianismo, do outro lado da moeda, é a gente se esforçar para conservar o vínculo da paz. Eu lembro que meu pai, um episódio com meu pai, que a minha irmã chegava para ele e falava assim: pai, eu quero uma calça. Ele falava: não vou dar porque não tenho dinheiro. E ela vinha: pai, eu quero uma calça. Não vou dar porque agora não é prioridade da gente, eu não tenho dinheiro para isso. Pai, eu quero uma calça. E ela ficava dias atazanando meu pai. E a resposta era sempre a mesma. Até que um dia ela aparecia com a calça. Aí eu fui no meu pai. Falei: pô, pai, também sou filho, quero outras coisas. Tá certo que ela é a filha única, queridinha, eu sou do meio, esquecido por tudo. Sabe aquele discurso de filho do meio, né? Quer dizer, que recebe o que o mais velho recebeu, ganhou, depois de usado, surrado, eu uso. Então, o senhor deu uma calça nova para sua filha queridinha, do coração, não sei o quê, eu sou o filho do meio. Por que o senhor deu uma calça para ela? Por que o senhor comprou uma calça para ela? Ele virou para mim uma vez e falou: eu não comprei a calça, eu comprei a paz. Interessante isso, né? Façam todo o esforço. Nem que tenha que ser em detrimento de si mesmo, com prejuízo de si mesmo. Mas façam todo o esforço para conservar o vínculo da paz. A tal ponto que ele termina dizendo: suportando uns aos outros com amor. A salvação, ela não se apresenta em horas de leitura e oração, quanto de grana ou frequência em cultos, mas ela se caracteriza por tornar o outro tão importante por causa da unidade no espírito, que me esforço para fazer do outro uma pessoa insuportável. Ou seja, ele deixou de ser insuportável. Eu não o enxergo mais como alguém insuportável. Eu suporto para pagar o preço da paz, para manter o vínculo da paz, para cultivar a paz entre nós. Por fim, o outro lado da moeda, ele traz algumas características também, ou alguns pilares importantes da unidade. O texto diz: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A gente está lá na obra, a gente vai mudar. Hoje eu vou falar um pouco mais da mudança, depois no final. A gente está começando. E essa semana derrubou um monte de coisas lá. Trator, quebrou e blá, blá, blá. E eu fico ali, e eu fico entre Jerusalém e Beirute. Bem na faixa de Gaza. Eu estou entre a diretoria da igreja e a igreja. E quando eu falo igreja, eu estou entre a diretoria da igreja e aqueles que são responsáveis pela obra. A diretoria da igreja, representados aqui pelo Dr. Rodrigo, eu vou falar mal pra caramba porque ele não está aqui hoje. Se alguém repassar isso para ele depois que Deus pese a mão sobre você. Mas o Dr. Rodrigo chega para mim e diz: eu só pago este prédio que você está sentado até o dia 30 de setembro. O Osiel e a Nívia, responsáveis pela obra, chega para mim e diz: a igreja vai ficar pronta mais ou menos no começo de dezembro. Aí eu fico ali. Aonde eu me situo? Desesperadamente compulsivo. Comendo por dentro, dizendo: Senhor, toca no coração duro do Rodrigo, aquebranta e amolece em nome de Jesus. Eu falo: Senhor, dá sabedoria para o Ziel e a Nívia, que eles sejam milagreiros, ó Pai. E a verdade é que essa semana quebraram tudo lá. E aí tinha que construir mais uma parte. Para construir mais uma parte, eu falei assim: bom, já que quebraram tudo, tiraram todas as paredes, está tudo pronto, agora vai começar a subir. O Ziel virou e falou assim: não, a gente está fazendo o cálculo da fundação. Porque vão caber 35
toneladas por metro. Se ele começou a falar aquilo, eu falei, não quero saber quantas toneladas vão caber. Eu quero que comece essa porcaria logo, porque eu não consigo mais viver com essa parede sem aqui, porque eu vou ter que trazer a igreja para um nada. Vamos! Interessante é que o cálculo da fundação atrasa a entrega da obra. Mas sem uma fundação bem estabelecida, a obra não é construída. E aqui ele dá os pilares importantes da unidade. O que é importante para essa fundação ser bem estabelecida? Ele diz, primeiro, há um só corpo. Significa que há diferentes integrantes, mas um só corpo. Há diferentes maneiras de pensar aqui, mas um só corpo. Há pessoas de níveis diferentes, de cor diferentes, de tatuagens diferentes, de cabelos diferentes, de posturas diferentes. Há pessoas que vêm de uma igreja avivada, que eu estou falando aqui, eu só vejo aquilo, oh glória! Enquanto o outro que vem de uma super tradicional, olha e diz, está endemoniado. Há diferenças entre nós. Há diferenças entre nós, mas nós somos um só corpo. E a gente celebra esta diferença no corpo. Há pessoas que vêm aqui e dizem, essa igreja não ora muito. Há pessoas que vêm aqui e dizem, essa igreja prega muito. Há pessoas que vêm aqui e dizem, o louvor dessa igreja é péssimo. Há pessoas que vêm aqui e dizem, o louvor dessa igreja é quase que o mesmo que haverá no céu. O Patrick é um anjo. O Alan mais ou menos, mas o Patrick é um anjo. Há diferença, mas o corpo é um só. Por que o corpo é um só? Porque o Espírito é um só. O movimento do Espírito é que nos liga. O Espírito é que nos enche. O Espírito é aquilo que sopra no meio, como um sopro, ele preenche. O que nós temos entre nós é o Espírito Santo de Deus neste corpo. Isso eu acho lindo. Porque o movimento do Espírito Santo no nosso meio é que me dá um barato incrível de continuar trabalhando. Porque o que Deus faz no nosso meio por intermédio do Espírito é impressionante. Se eu relatar para vocês o que Deus tem feito nessa obra e o movimento dele para confirmar que é para lá que a gente tem que ir, você sai daqui dizendo, cara, eu comecei todo esse projeto, a gente começou todo esse projeto, eu super inseguro. Hoje eu olho e falo, eu não tenho dúvida nenhuma, porque Deus foi fazendo, preenchendo todos os buracos, todas as lacunas, trazendo conteúdo para todos nós, que a gente vira e diz, é isso mesmo que nós temos que fazer. Este é o movimento de Deus por nós, porque o que nos enche, o que está entre nós, o que dá a liga entre nós, o que me coloca entre eu e você é o Espírito Santo. Depois ele diz a respeito da esperança. Sabe o que é bacana na esperança? É que eu olho para você e apesar do corpo ter tantas diferenças, o futuro da gente é um só, é único. Aonde nós vamos chegar? Com quem nós vamos chegar? O que nós vamos fazer até lá é um só, há uma esperança entre nós. Por quê? Porque há um só Senhor, e o Senhor é o título dado a paz, a senhores de escravos, estes eram o Senhor. Lá em casa eu tenho um estudante de psicologia e um estudante de direito. A coisa está pegando fogo, e eu e o Felipe, graças a Deus, Ontem nós estávamos num jantar e a discussão na mesa era entre o código de ética e os direitos humanos. E a gente comemorava o meu aniversário. E a Dani vira para mim uma hora, ela também não... chegou. Dani, por favor, estão te chamando lá fora agora. Ela vira para mim uma hora e diz, por que você está tão calado? Eu falei, estou com dor. Os códigos de ética, eles se submetem aos direitos humanos. Por exemplo, um psicólogo que atende alguém no seu consultório, ele tem que respeitar o sigilo. Aquilo está sendo dito, eu não posso contar para ninguém. Isso é um código de ética da profissão. Mas a partir do momento que ele escuta
que aquele alguém está cometendo coisas que ferem os direitos humanos, aí é outro caso. Porque o código de ética, ele se submete ao direito humano. Interessante isso, porque a minha vontade, ela se submete à vontade daquele que é o meu Senhor. A sua vontade se submete à vontade daquele que é o nosso Senhor. Significa que nós estamos sujeitos, submissos à vontade daquele que é o Senhor. Uma só fé, ela não é só um conceito de crenças, mas é a experiência com Deus, é a experiência da graça de Deus, é o que nos faz entender e movimentar, crer e ser. Um só batismo. O batismo tem a ver com a cerimônia, o rito, o memorial de colocar alguém dentro desta comunidade. É quando ele confessa publicamente de que o Senhor é o Salvador, portanto eu faço parte dessa comunidade. Quando você lê o Novo Testamento, em geral a pessoa se convertia, era batizada a tal ponto de alguns confundirem batismo com salvação. Precisa ser batizado para que haja salvação? Não. A salvação existiu e o cara externou exatamente naquele momento que Jesus é o Senhor da vida dele. Que agora eu faço parte desse corpo, que nós estamos dentro do mesmo Espírito, que nós temos um vínculo de fé, de esperança. Por isso eu faço e comunico isso de forma ritual. Agora, eu gosto como termina o pilar. É um só Deus e Pai de todos. É um só Deus e Pai de todos. Ele está sobre todos, por meio de todos e em todos. É um só Deus. É um só Deus. Eu me esforço, porque o Deus já não sou mais eu. Há um só Deus, que está sobre todos, por meio de todos e em todos. É um só Deus, é uma coisa só. Por isso eu termino hoje com a palavra de Paulo ao povo de Éfeso, no capítulo 1, verso 2, dizendo: a vocês a mesma moeda com dois lados, que a graça e a paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo seja abundante na vida de vocês. Sejam salvos, estejam salvos, vivam a salvação de forma a promover, se esforçando pela unidade, pelo vínculo da paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?